45 anos atrás, o homem chegou à Lua. One small step for man, one giant leap for mankind. Um marco da Guerra Fria, uma conquista sem tanta utilidade futura quanto era imaginado. Mas ainda assim, dentro da lógica humana que elege a conquista das terras, o domínio dos espaços físicos, como a principal forma de um grupo triunfar sobre o outro, a chamada dominação. No geral, o triunfo dos pequenos grupos sobre a imensa maioria. E as cidades são um reflexo dessa lógica. Na sociedade brasileira, o patrimonialismo, que é ganhar dinheiro com renda fundiária e imobiliária, ele faz parte da nossa alma, eu diria, da nossa história, até hoje. Esse descalabro que nós estamos vendo, de pessoas fazerem fortuna com especulação. Fortuna não é trabalhando, não. É jogando. É como se fosse um jogo. A forma como a gente cresce economicamente é uma forma muito nociva para a lógica do crescimento da cidade. A forma de crescimento econômico, ela é uma forma que, vamos dizer, que se apoia em modelos de urbanização que são muito ruins, que são perversos, que são segregadores, que são preconceituosos, que são... Então, o momento que a gente vive agora no Brasil é difícil de entender por causa disso. A gente olha as cidades crescendo, a gente vê prédios por tudo quanto é lado, a gente fala, puxa, esse Brasil está pujante, está maravilhoso, mas na verdade, a gente com isso, provavelmente, a gente vai ver do outro lado um aumento da tragédia urbana. São Paulo é a cidade dos muros. Poucas cidades do mundo têm uma diferenciação tão clara entre o que é centro e o que é periferia, entre o que é cidade de rico e cidade de pobre. São Paulo é uma cidade higienizada, né? E a lógica do seu desenvolvimento foi feita para jogar pobre para cada vez mais longe. Se as cidades brasileiras já eram cidades desiguais, se o desenvolvimentismo do pós-guerra e se o Estado totalitário, tecnocrático, autoritário da ditadura gerou cidades desiguais, agora, entregue ao livre funcionamento do mercado, a gente assiste a um aprofundamento brutal dessas desigualdades. E os prefeitos se associam a esses grandes empreendimentos, difundindo a ideia de que esses grandes empreendimentos produzem uma nova imagem da cidade, modernizam a cidade. Em 2001 se estruturou o Estatuto da Cidade, que determina que os municípios maiores de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor, que já estava lá na Constituição de 88, mas pouca gente fazia, tem que, dentro desse plano diretor, incorporar várias regras que visam combater esse desequilíbrio social urbano. Então são instrumentos como as zonas especiais de interesse social, que determinam áreas da cidade que prioritariamente, obrigatoriamente, eu vou ter que fazer habitação social. São instrumentos como o direito de preempção, que dá o direito à prefeitura de comprar terrenos prioritariamente sobre o mercado. São instrumentos como a concessão de uso para moradia, para terrenos públicos. São instrumentos como o IPTU progressivo, que vai no tempo, que vai combater os imóveis vazios, mantidos vazios nas áreas centrais pelos especuladores e assim por diante. Então o Estatuto da Cidade estabeleceu isso, mas de maneira genérica. Porque, na verdade, ele estabeleceu numa lei federal para mais de 5 mil municípios no Brasil, que podem ir desde São Paulo até Nova York, que fica no interior de Maranhão e tem 2 mil habitantes. Então, eu tenho uma gama muito variada. Então, eu não consigo fazer uma lei que já possa ser regulamentada e atender todas essas realidades. Então, eu dependo de jogar ela para a regulamentação municipal. Chegando na regulamentação municipal, isso tem que se dar através da constituição de um plano diretor. E aí é que a coisa pega. Porque, na verdade, eu empurro para o nível municipal uma disputa política. A Prefeitura de São Paulo aprovou em 2014 o novo plano diretor da cidade. O plano diretor é um conjunto de diretrizes que indicam como e para quem a cidade deve se desenvolver. Nessa nova versão, os vereadores da cidade, normalmente pressionados pelas grandes empresas, tiveram uma surpresa. O Plano Diretor de São Paulo esse ano teve uma novidade. Entrou um novo ator em cena, que foi o povo organizado e que pressionou do outro lado. E isso fez com que o Plano Diretor de São Paulo saísse melhor do que seria. Muito embora ainda limitado. Ocupação Dona Deda, São Paulo, uma das várias ocupações do MTST,
o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Antônio Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. Um movimento que está organizado em várias partes do país e que aos poucos e por seus esforços toma espaço numa discussão ainda mais profunda do que um plano diretor. O MTST é um movimento que está organizado desde 1997, tem 17 anos de existência, hoje está em 7 estados do Brasil, né? Além de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Tocantins e Roraima. E sua forma de luta principal é ocupar espaços que estão sendo usados para especulação imobiliária, espaços ociosos nas grandes metrópoles, para destinar para a moradia popular, né? O movimento tem uma luta centrada na moradia digna, embora não se limite a isso. O movimento tem um projeto de reforma urbana, né? Que é muito além do que construir mais casas enfim, destinar terrenos vazios para moradia. Nós temos que mudar a lógica de cidade. Hoje a lógica de crescimento das cidades brasileiras está voltada para os interesses privados, está voltada para o setor imobiliário e é planejada pelo setor imobiliário. Então, a luta do MTST é uma luta para reapropriar a cidade para a maioria, para o povo, para os mais pobres. A demanda por moradia em São Paulo é uma coisa aberrante, né? Só de déficit habitacional reconhecido pelo IBGE, nós temos 700 mil famílias na cidade de São Paulo. Sem contar mais de 1 milhão que vivem em favelas e cerca de 3 milhões que vivem em áreas irregulares na cidade. A psicologia social tem muito a contribuir com essa reflexão, né? Quer dizer, quais são, o que faz com que as pessoas vão para uma luta? Claro, necessidade, urgências de caráter econômico, né? Uma casa, terra para plantar e para sobreviver dela. Ali no dia a dia da ocupação, né? O acampamento, é um momento muito de muita vida, de muito movimento, né? De uma intensidade de experiências muito grande durante, né, semanas, meses, né? À medida, né, que ia vivendo esse cotidiano, eu ia percebendo que muitas pessoas, né, relatavam como que aquela experiência de acampamento tinha mudado a visão de mundo delas, né? Meu nome é Josué Rocha e estou coordenando aqui a Ocupação Copa do Povo. A gente entrou no dia 3 de maio, está com 2 meses e meio, mais ou menos, né, aqui no terreno. Essa dinâmica daqui é uma dinâmica que a gente procura utilizar em todas as ocupações, né? Assim que a gente ocupa o terreno, a gente estimula a construção dos barracos. Depois que eles estão construídos, a gente divide em grupos. Cada região, né, de barracos mais ou menos dividido pela geografia do terreno mesmo, a gente chama de um G, que é um grupo, né? Aqui na ocupação a gente tem 8 grupos, do G1 ao G8. Cada grupo tem a sua estrutura de cozinha coletiva, banheiros coletivos e uma coordenação própria desse grupo que organiza o dia a dia daquele grupo, desde a limpeza até a arrecadação de doações para a cozinha, né? Até o controle das pessoas que estão presentes ali no dia a dia do grupo. Vamos naquela cozinha ali, ó. Ali é uma cozinha que o pessoal tá ali. Tudo bom, gente? O pessoal pode filmar um pouquinho aqui? Então, cada grupo tem a sua cozinha própria, né? A gente consegue, através de parceiros da comunidade ou das próprias famílias que estão aqui morando, doações de alimentos que são cozinhados. A gente garante 3 refeições por dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E aí o próprio grupo se organiza para revezamento dos cozinheiros. Vai sair a carne, o arroz, feijão e uma feijoadinha ali. E a gente sabe, né, a cultura brasileira é muito rica nisso, o que é o significado da cozinha, né? A cozinha, o espaço nas casas populares é o maior cômodo que tem, onde as pessoas se juntam, um espaço mais quente, mais acolhedor, né? E onde as pessoas compartilham a comida, né? Que é uma das melhores formas de se criar vínculo, né, entre as pessoas é compartilhar da comida e da bebida, né? Então, evidentemente que um espaço que as pessoas todos os dias se organizam coletivamente para um vai pegar doação, um cozinha, outro lava, outro pega lenha para fazer o fogo. Você imagina o que é isso durante 2 meses? O que isso não forma, né, de vínculos, de experiências, né? As pessoas falavam, olha, aqui eu mudei
dei minha visão de mundo, aqui eu fiz um monte de amigo. O arroz está pronto. Porque é isso, olha, a gente tá aqui. A gente tá aqui, a gente tem força e a gente vai lutar para melhorar a nossa vida e vai lutar para transformar essa sociedade. Para alguns ganharem muito dinheiro, muitos são excluídos, segregados, vão para a periferia isolada, tal. No momento que o Minha Casa Minha Vida é implementado, é muito dinheiro para o financiamento, que finalmente foi regulado, ele encontra uma base que não foi reformada. A reforma fundiária, imobiliária, nós vamos dar sempre no nó da terra na sociedade brasileira. Essa reforma da base, da terra urbanizada, né, ela não foi feita. As pessoas que chegam aqui para uma ocupação nossa vêm por luta por moradia, né? São pessoas que moram de aluguel nas comunidades próximas, moram de favor e precisam fazer a luta por moradia. Aí elas entram para a ocupação para fazer essa luta e com o tempo acabam se envolvendo de fato com o movimento e muitas se tornam, no futuro, militantes do movimento que vão fazer essa luta para além da sua própria ocupação. Aqui a gente teve a questão da Copa do Mundo, da gente estar muito próximo ao estádio, isso facilitou e acelerou um pouco a negociação. Mas a gente tenta sempre brigar por um projeto habitacional que atenda todas as famílias que estão na área ao mesmo tempo. Durante o processo de luta, né, que a gente chama de acampamento, talvez, pensando agora, talvez mais importante que trabalhar o pertencimento àquela terra é trabalhar o pertencimento àquele coletivo, àquela comunidade, né? Porque, na verdade, é isso que vai fortalecer a luta. Né? Se aquela comunidade em luta, se aquele coletivo tem vínculos fortes, né? Esteja onde estiver, esse coletivo vai estar junto, vai estar organizado e vai lutar até o final. Tomar cuidado também para não idealizar, né? Porque um acampamento também é uma situação de muita precariedade, né? O acampamento, se ele dura muito, né? Muito tempo, na verdade, esse potencial de experiências transformadoras também pode se reverter e virar no seu contrário, né? Pode também, essa precariedade também vai desgastando as pessoas, né? Mas, de fato, uma ocupação de terra urbana, uma ocupação no campo, ela, de fato, ela tem sim aspectos terapêuticos. A nossa sociedade não consegue perceber que a cidade que funciona tem que ser a cidade democrática, tem que ser a cidade que reinclua essas pessoas. Então, nas escolas de arquitetura se aprende a fazer prédio e projeto para a cidade que vale, para a cidade dos 30%. As discussões sobre a cidade, quando a gente fala a cidade, a gente do Rio de Janeiro, a gente pensa na Zona Sul. Ninguém fala a cidade do Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro e está pensando lá na Zona Norte, na Zona Oeste, nas regiões que tem muita violência, muito pobres. Aqui ninguém fala, eu estou pensando em ir para São Paulo, ninguém está falando no Jardim Ângela. Está todo mundo falando na Paulista, está todo mundo falando na Brasil, nos bairros dos Jardins, no bairro de Pinheiros, ou seja, os bairros que são os bairros que funcionam. Então esta lógica é uma lógica patrimonialista, é uma lógica do subdesenvolvimento que produz segregação permanentemente. E enquanto ela não for virada do avesso, nós não vamos ter uma solução para a tragédia. A cidade não para, a cidade só cresce. E se famílias com antigas ligações com as grandes cidades sofrem com a velocidade da vida e o poder do dinheiro que não para de crescer, o que dizer de outras gentes de outras culturas que encaram a terra e a posse da terra de maneira completamente diferente? Todo mundo reclama de viver nessa cidade. Poluição, com carro, você não pode ter carro, você não anda de ônibus, você anda de metrô cheio. Por que é que povos indígenas, eu acho que vive junto à natureza, você vai bancar o inocente, né, que vive junto à natureza, qual é a opção, por que essa opção de vir para São Paulo? Quando eu perguntei para um deles, né, por que eles vinham para São Paulo, eles falaram assim, olha, seu Benedito, vou contar uma coisa, a gente começou a se animar a vir para São Paulo o dia que nós descobrimos o dinheiro. Porque antes a gente vivia na aldeia e ninguém precisava de muito dinheiro, porque a gente plantava, a roupa era pouca, tudo a gente se conformava. Mas quando for fazer a represa de Itaparica, muitos foram trabalhar na represa, lá na construção. E todo final de mês nós recebíamos dinheiro. Aí a gente viu como é bom ter dinheiro, né?
E depois acabou a construção, aí não tinha obra lá na região, então nós resolvemos vir para São Paulo, né? E aí eles tiveram que enfrentar a cidade grande, mas no final do mês tinha seu dinheirinho. E é interessante, porque eles viram pobres. Como é que você transforma uma pessoa livre numa pessoa atrelada e pobre, né? Então isso aqui é parte da nossa... Da guerra de extermínio que nós fazemos com os índios há muito tempo, há 5 séculos. Ainda na década de 50, índios pancararus migraram de Pernambuco para a cidade de São Paulo. Vieram atrás de vida nova e de emprego na construção civil. Encontraram uma existência difícil, numa quase miséria que durou mais de 5 décadas. Aos poucos, organizados, fizeram algumas conquistas e conseguiram se fazer lembrados por políticas públicas. E se incorporaram à vida e à paisagem da grande cidade. Mas isso os torna menos índios? Eu sabia que eu chegando aqui eu ia encontrar coisas que eu não via lá, mas eu tinha que vir. Eu tinha medo de atravessar, para mim os carros estavam me pegando, sabe? Eu tive medo, muito, muito, muito mesmo. Eu vim para aqui para São Paulo com 5 filhos, sem ter onde morar, sem medo de enfrentar a vida aqui fora da minha aldeia, sabe? O povo branco acha que nós índios somos bichos, nós não somos. Nós somos ser humano, igual a qualquer outra pessoa. Tem muitos que entram para trabalhar e nem fala que é índio. Tem gente que tem manga porque nós somos índios. Eu mesmo sou índio, mas não tenho vergonha de dizer não. Na minha casa está lá a nossa cultura, que é os nossos índios, que é os nossos praiá, que é de nossa tradição, nossas festas. Temos o campeão, temos o maracá, que é usado para a nossa tradição. O fato deles virem para cá, ter celular, alguns terem conseguido BNH, tudo isso, não os transforma, enquanto grupo, em não índio. É como o Darcy Ribeiro que dizia isso, é o passo que eles jamais dão, deixar de ser índio. Claro, um indivíduo sozinho migrou, se vocês forem aqui para, sei lá, para a China, de repente vocês viram chinês lá. Né? Agora, como grupo, não acontece isso, né? Essa violência produzida por essa forma de se organizar as coisas dentro do capitalismo, ela encontra formas de resistência diversas. Uma das formas de resistência absolutamente legítima e genuína das populações é não deixarem com que sua memória histórica, com a memória daqueles que vieram antes delas, se perder. E uma das formas dessa, é claro, é se enraizar nos seus territórios. Hoje nós temos um médico lá no posto de saúde, que atende os Pancararu, nós temos agente de saúde, que visita a gente, e é tudo através da associação. A gente percebe que houve um acomodamento da classe A e da classe dirigente, porque era bom você ter ao lado das mansões o pessoal que morava lá e chegava sem precisar perder muito tempo no transporte. Então, o modelo da Casa Grande Senzala. Então, as favelas aqui em São Paulo é um modelo de senzala. Você está a serviço da Casa Grande, só que estão sendo cada vez mais empurradas, né? Então, o indígena aqui em São Paulo, ele entra pela porta do fundo. Ele vai onde dá e fica com os outros favelados. Eu mesmo, eu não sinto se aqui é meu lugar. Meu lugar é lá onde eu nasci, onde eu me criei. Lá que é meu lugar. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem duas situações muito claras. Um de que são esses povos que migraram, basicamente do Nordeste, e que migraram para cá para construir a grande cidade. E que você encontra um desafio muito grande para essas populações, que é conseguir, ao mesmo tempo, se integrar nessa cidade, fazendo parte dessa grande massa populacional, mas que também mantém uma característica que é a sua relação tradicional enquanto um povo distinto da sociedade nacional, enquanto um povo indígena. Um outro aspecto muito interessante, que tem a ver com aqui onde a gente está, na aldeia Guarani, é que os Guarani reivindicam que eles já estavam aqui quando a cidade chegou. Que eles são os primeiros habitantes desse espaço que a gente chama de Sudeste hoje.
Então, assim, é como se a cidade tivesse crescido em torno ou dentro do território deles. É complicado você viver assim perto da cidade, tem que levar duas culturas diferentes, tanto na nossa cultura e tem que levar um pouco também da cultura, não é cultura homem branco, né? Quando a gente luta pela terra, nós estamos colocando a vida do nosso povo em jogo. Porque a nossa vida ele depende exclusivamente disso. Ele não depende do como é que a gente vai usar essa terra para nossa sobrevivência. E a diferença é que o branco usa essa terra como um bem patrimonial. E que na prática não é assim, que a terra existe para qualquer ser vivo do planeta. Da mesma forma que você tem que ter todo e total respeito às culturas tradicionais que vivem nas suas terras tradicionais, e que você tem que garantir que essas terras sejam demarcadas, você tem que garantir que essas pessoas tenham o direito de reproduzir a sua vida social como bem elas entendam nesses espaços tradicionais, você tem também um outro desafio que é garantir uma vida digna para essas populações nos espaços urbanos não tradicionais, digamos assim, onde elas passam a ser parte dessa construção. Elas passam a ser parte da construção da cidade e devem ser respeitadas, devem ser ouvidas, devem participar da construção do território. O território paulistano também é um território indígena. Os guaranis se multiplicaram bastante, então hoje a território onde está demarcado, já espaço não dá mais suficiente para a gente plantar, para a gente viver como antigamente. Então a gente estamos lutando, buscando para que nosso governo olhasse e respeitar a nossa cultura. Temos uma certa tendência de achar que estar ao lado dos povos indígenas é ajudá-los a preservar a sua cultura, é ajudá-los a preservar esses traços distintivos, sem levar em conta que, juntamente com a preservação desses traços distintivos, digamos assim, existem processos de luta política por demarcação de terras, por saúde, por escola, por uma série de coisas, e que passa pela vida deles tanto quanto o que a gente vai chamar de traços tradicionais da cultura. Nós que somos a nova geração de líderes indígenas, nós temos uma visão diferente. Porque antes disso, quem falava pela gente são instituições, o ONG, né, que teoricamente fala da defesa do povo indígena. Mas hoje essa visão mudou. Então nós sabemos o que é importante para a gente e o que queremos, né? Ainda mora no imaginário social a ideia de que o lugar do indígena é na aldeia, é afastado da cidade grande. 40% dos indígenas hoje vivem nas cidades grandes. Então sim, o lugar do indígena é na aldeia, é no espaço afastado, é no espaço mais próximo do que a gente imagina que é o lugar do índio. Mas também é nos espaços urbanos. A gente precisa integrar essa ideia de uma civilização que está fora do mundo indígena. O mundo indígena participa da civilização da cidade grande, participa da construção da vida contemporânea, e a gente precisa garantir que eles sejam efetivamente ouvidos e respeitados na sua singularidade dentro dessa construção. Eu não sei como que a população da cidade entende isso, mas que nós somos preparados para a luta. Nós somos Tchondaro do nosso povo, então nós vamos buscar o que é melhor para o nosso povo. Se você tinha, num passado mais próximo, a luta indígena bastante, digamos, encerrada entre as próprias populações indígenas, a gente começa a ver, cada vez com mais força, a luta indígena se somar e entrar e começar a formar uma teia, começar a formar uma articulação com outros povos não indígenas na luta pelos seus direitos, pela efetivação dos seus direitos. Então você começa a ver a aproximação dos povos indígenas com os movimentos sem terra, com os diversos movimentos de luta por terra, com os movimentos quilombolas, com os movimentos da cidade grande que estão lutando contra a expansão, contra a especulação imobiliária, os movimentos de saúde popular, os movimentos de luta pela escola. Quer dizer, como na verdade você começa também a sair um pouco dessa ideia fechada de que a luta do indígena é para o povo indígena. A luta do indígena é uma luta de todos. A origem dos nossos problemas está na colônia e no regime escravocrata. Nós carregamos 400 anos de escravidão.
Isso moldou a nossa visão, nossa maneira de... A gente acha que é normal ter favela, que é normal ter gente morando na rua, debaixo do viaduto, né? Então, as políticas públicas, então, eu acho que é um avanço essa questão de perceber que isso pode desaparecer, ser superado, as políticas públicas são para isso, e precisa ter investimento do Estado. Não é mais aquela favela que era, cheia de madeira, cheia de sujeira, todo canto que a gente entrava, pisando em lama, em água. Hoje está outro conviver aqui. Nós, seres humanos, vivemos de diferentes formas e que nos simplesmente sermos absorvidos por uma determinada forma de ocupação desse território e que tem de maneira muito clara um horizonte de produção, de exclusão de vastas camadas da população para uma pequena parcela se apropriar e oferecer e se beneficiar, é importante que o psicólogo esteja atento a isso. É importante que o psicólogo esteja mostrando para todos como que nessas relações sociais se dimensiona uma determinada forma de ocupar o território e outras são absolutamente alijadas e absolutamente excluídas. O Estado brasileiro sempre pensou em acabar com os negros, fazendo com que os alemães viessem para cá, os italianos, para misturar, para ficar todo mundo branco. Também, graças a Deus, não conseguiram. E hoje a população negra é um pouquinho maior do que a população branca. Graças a Deus. Deus deve ser negro. Estou falando, não, agora vai ser do jeito que eu quero. Se nós os destruímos e os escravizamos, trouxemos para cá como escravos, então agora é hora de devolver, né, para esses que estão aqui no entorno, buscando a cidade, com uma política diferenciada, né? Então é o que se fala também para as populações afrodescendentes. É uma dívida histórica, né? Eliane Costa é doutora em psicologia. E tanto seu trabalho acadêmico como sua militância tem ligação com as comunidades remanescentes quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo, a região mais miserável do estado. Os quilombos são comunidades que foram formadas por escravos, que conseguiam forçar sua liberdade através da fuga e se escondiam dos caçadores que vinham atrás dos fugitivos. Se isolavam, se escondiam e, em espaços distantes de qualquer outro núcleo habitacional, se espalhavam pela mata. As famílias viviam distantes umas das outras, para dificultar sua captura, caso a comunidade fosse descoberta. Isso gerou outra relação com a terra, com a ocupação do espaço. Eliane aceitou acompanhar nossa equipe até o quilombo Maria Rosa, para nos mostrar em loco como os remanescentes vivem e se relacionam com a terra. Quando eu resolvi fazer o meu doutorado sobre população quilombola, eu pesquisei os quilombos da região e tinha que ter um critério, são vários, né? E aí o critério que eu resolvi adotar era fazer uma pesquisa com uma comunidade que tivesse a integralidade da posse das terras. Essa é a região que mais tem comunidades quilombolas reconhecidas no estado de São Paulo. Mas só 6 têm a titulação das terras. O psicólogo social tem um monte de coisa para fazer lá. Tem uma questão de gênero importante para se trabalhar, e uma questão de raça. A gente pensar, eu entendo que o Brasil é estruturado a partir da discriminação de raça, de classe e do racismo, né? Qualquer uma dessas formas de dominação são necessárias para serem debatidas e pensadas. Se o Brasil se estrutura assim, no quilombo não é diferente, né? Agora, eu acho interessante ir lá porque é uma das comunidades que menos tem recursos, assim. Para visitar uma pessoa de uma casa para outra é difícil. Vocês vão ver que chegar lá é difícil, para sair também. Toda uma discussão fundamental sobre políticas públicas, né? Nossa equipe e Eliane acabaram não tendo sorte. As chuvas tornaram o quilombo inacessível. Para o bem e para o mal, o isolamento dessas comunidades do Vale do Ribeira persiste. Mais de 136 anos depois dos escravos terem conquistado sua liberdade. Nossa segunda tentativa foi bem sucedida. Desta vez, sozinhos, pudemos conhecer a vida de uma comunidade remanescente quilombola. O Quilombo da Ponte Alta mudou de nome 20 anos atrás, com a chegada dos trilhos da rede ferroviária. Hoje, essa é a comunidade do Quilombo do Jaó. São 166 hectares, onde 53 famílias vivem. Originalmente, ela não foi formada pela fuga de escravos, mas sim a partir da doação das terras a um casal de escravos libertos.
com todas as diferenças que isso pode ter causado em relação aos quilombos do Vale do Ribeira. A terra é um valor incomparável, porque sem a terra não consegue nem sobreviver, né? Meu nome é Antônio Aparecido de Oliveira Lima, sou do Quilombo do Jaó. Já faz 46 anos que a gente está aqui. Os mais velhos já faz bastante tempo, já tem. Meu pai está com 65 anos já, que mora aqui. E estamos até hoje. É uma herança que vai passando dos bisavôs, para os avôs, para os pais, para as criançadas, vai ficando. João, se você tivesse vindo uns 25 anos atrás, que você já vê a diferença agora. Porque o João aqui era muito pobre, pobre mesmo. As casas eram todas, sabe, de barro. Agora, graças a Deus, que está bem. Então, a titulação, depois de muitos anos, nós estamos pelejando. Agora já conseguimos a medição, né? Que a medição que estava esperando isso, a medição não tinha como fazer nada. Cada um tem o seu pedaço, tem a sua casa e no fundo da sua casa já tem. Cada um tem o seu terreno para trabalhar. Agora, está para sair outras casas, tem projeto seis casas através daquela Minha Casa Minha Vida, né? Então, se nós não tiver titulação, nós não podemos chegar no banco, por exemplo, nós queremos comprar um motor de irrigação grande para beneficiar todas as famílias. Se nós não tiver a titulação na mão, nós não tem como chegar lá e fazer um financiamento, né, comprar um motor de irrigação. Então, a hora que nós pegar a titulação, daí nós temos como pegar e comprar tudo isso que nós estamos querendo. Aquele trator amarelo. Nós compramos. Com a mesma lavourinha, a gente batalhou, plantou e colheu, com o mesmo dinheirinho, não fizemos nada, compramos trator, porque nós tínhamos que ficar emprestando dos fazendeiros, né? E não é todo mundo que gosta de ajudar a gente. O que conhecemos hoje como Brasil foi formado por uma infinidade de pequenas e grandes correntes migratórias. O que permeia o senso comum é a ideia de que para cá vieram pessoas em busca de sonhos, de grandes realizações no chamado Novo Mundo. Mas também procuraram pelo país pessoas fugindo de realidades ainda mais cruéis do que a encontrada aqui. Isso tem tomado uma importância maior nos últimos anos. Primeiro com a imigração asiática, fugindo das guerras do final dos anos 60 e dos anos 70. Bolivianos procurando condições mínimas de sobrevivência. E mais recentemente, haitianos, fugindo de um sem número de tragédias que se abateram pelo país. E ainda de africanos, fugindo do abandono a que o mundo os relegou. A noção de território, né, ela tem desde a dimensão estritamente geográfica, né, até uma dimensão política, né, então a dimensão de fronteiras, como você diz, né, ela tem a ver com a cultura, tem a ver com tradições, tem a ver com referências que são fundamentais para situar o sujeito no mundo, né? Então, e tem o território psíquico, né? Então, um deslocamento geográfico pode ou não, mas em geral, pode desencadear deslocamentos psíquicos também. A gente tem que partir desse princípio. A mobilidade sempre existiu, sempre existirá, é um direito humano. O estrangeiro sempre tem o estigma do perigoso, do estranho, né? Enfim, estrangeiro assusta. Uma das diferenciações que a gente faz é pela via de uma certa escolha dos imigrantes em partir, né? Ou uma dimensão forçada da imigração, né? Nós temos trabalhado cada vez mais com essa dimensão da imigração forçada. E na África, uma armée, não sei se armée que é o português, grupo de polícia, chama que é português. Estava procurando um marido para lhe matar, ele fugiu, eu fico sozinho. Estava grávida, eu também fugi. A Casa do Migrante está, podemos dizer, dentro de uma estrutura que nós chamamos de Missão Paz, que começou já na década dos anos 30. Você começou com os italianos e depois vieram vietnamitas, coreanos, até as migrações atuais. A Casa do Migrante, interessante é que ela iniciou com migração interna. Com o passar do tempo, diminuiu sempre mais os imigrantes internos e aí começou a aparecer os imigrantes internacionais. Aqui a casa, claro, é um lugar que oferece
comida, lugar para dormir. De manhã temos uma parceria com o posto de saúde, então o posto de saúde vem aqui e se alguém precisa de algum cuidado médico é oferecido. Foi algo bendecido por Dios, creo, porque la verdad 2 días nos quedamos durmiendo en la terminal, en la rodoviaria Tití con mi padre. Y justo esos días hacía mucho frío, no teníamos a ningún lugar a asistir. Foi, entrou no navio, não sei se o navio está aí aonde, eu subi só. Quando o navio parou aqui no Brasil, o comandante me falou, tem que descer, já chegou. Chegou? Aqui aonde? No Brasil. São Paulo. Ele tem dizer São Paulo, mas eu não sei se São Paulo é onde. Ele falou, já está no São Paulo. Nesse momento estamos com bastante gente fugindo de conflitos. Au Congo, je faisais la politique. Je suis secrétaire permanent national d'une plateforme politique de l'opposition. Je fuis mon pays parce que ma vie était en danger. C'est très difficile. J'ai une histoire un peu triste. Au moment où je vis ici au Brésil, je ne sais pas où se trouve mon père. La première chose, ma mère a été tuée à la guerre de l'Est du Congo. Donc je suis ici, sans mère, sans père. Mon père, je ne sais pas s'il a envie. Ao mesmo tempo em que aumenta esse fluxo de mobilidade, as leis migratórias são cada vez mais restritivas. E quando elas são muito restritivas, nem sempre elas inibem o movimento, mas elas vulnerabilizam as pessoas que estão migrando. Alors, je suis d'abord un architecte de profession. Je suis un activiste des droits de l'homme. Alors, un jour, nous étions, je peux dire, c'est une forme de... Nous étions kidnappés, je peux dire. On nous a kidnappés, nous étions au nombre de 5. Parmi ces gens qui nous ont kidnappés, il y a eu une de ces personnes qui parlait une langue que moi je connais bien, une langue maternelle que je maîtrise bien. Alors il avait compassion de moi, il a cherché à faire quelque chose pour que je m'enfuie. Il m'a aidé. O que a gente observa é que muita gente chega de uma situação de muita violência. E a violência pode ser de vários tipos. Pode ser desde a violência da guerra até a violência da miséria. São muitos tipos de violência e como cada um vai lidar com isso, que tipo de sofrimento essa violência, esse deslocamento súbito vai causar nessa pessoa é muito singular. Si me mataban, no sabían de dónde soy. Si on est intelligent, la capacité de s'adapter, c'est très bien. Je pense opter pour la psychologie de la santé, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, qui aime quand les gens sont en bonne santé. Il suffit qu'on apprend la langue et on connaît la culture étrangère qu'on vit, donc c'est pas impossible d'aider les gens que são dans um país estrangeiro. Os estrangeiros que chegam, sendo estrangeiros brancos, sendo estrangeiros europeus ou norte-americanos ou canadenses, são muito bem recebidos. Mas os estrangeiros que sempre foram considerados outros, porque eles eram minoritários quantitativamente falando, né, os africanos, então esses começam a despertar no imaginário aquilo que de alguma forma nos liga a um período que é o período da discussão sobre a migração europeia, né? Especialmente italiana, né? Então eles trazem doenças, né? Nós queremos um país moderno, né? Então essa discussão que estava no século XIX parece que ela vem sendo retomada hoje, né? Se queremos um país moderno, temos que receber imigrantes de tez clara e imigrantes modernos. Africanos são selvagens na concepção de muitos brasileiros, o que é um grande absurdo. A realidade é que nós avançamos mais nas políticas repressivas do que nas políticas sociais. Nós temos, no caso de São Paulo, por exemplo, muito antes de se pensar em um acolhimento para migrantes, que agora está sendo criado, tanto no âmbito estadual como na capital e nas metrópoles, né? Estão sendo criados acolhimentos públicos específicos para migrantes. Muito antes disso, o Estado de São Paulo já tem um presídio especialmente criado para migrantes, para estrangeiros. Então, o que a gente vê é que as políticas repressivas,
e os processos legais, né? Mas as políticas públicas repressivas avançaram mais do que as sociais. Agora as sociais estão tentando se organizar para dar conta desse público que é nosso. Nesse sentido, que o trabalho que a gente faz, que a gente chama de intervenções psicanalíticas clínico-políticas, né, ele vai justamente intervir nessa possibilidade de restabelecer com uma mediação, né, um laço com a própria cultura, considerando, né, as tradições que não precisam ser negadas, para que ele possa estabelecer outros laços, né, com a outra cultura. Então, receber um imigrante, um refugiado, é também se abrir para se transformar. Não é só querer que o outro se adapte, né, ou se molde a uma sociedade pré-constituída e, nesse momento, idealizada, como se a sociedade que recebe já estivesse pronta e acabada e boa, né? Mas em meio aos conflitos estabelecidos pela imigração e às dores que a fragilidade desse momento implica, qual é o papel do psicólogo? Como ele pode ajudar a aliviar o choque do novo? Eu acho que a situação do abrigo tem particularidades, falando da casa do migrante, né? Que é o lugar onde eles estão vivendo naquele momento. Então, é muito diferente de ser um equipamento de saúde, em que as pessoas vão ou são direcionadas para lá e tem já um recorte. As pessoas estão lá vivendo, não necessariamente elas querem conversar com o psicólogo naquele dia, mesmo que já tenham conversado antes, ou enfim. Então, nesse sentido, como é que a gente constrói a demanda do atendimento, eu acho que tem particularidades no nosso trabalho nesse lugar. Pensando em coisas para te contar, assim, desde atendimentos em que a gente está sentado e uma pessoa vem até a gente, procurar a gente para conversar e contar um pouco da história, e isso vai construindo a relação que pode se constituir em terapêutica de atendimento e pode também não se constituir. Pode ser uma conversa que foi necessária aquele dia para aquela pessoa, e tudo bem. Assim como a gente pode procurar uma pessoa que o assistente social comentou que parecia estar em sofrimento, ou que a gente observa que está isolada, e a gente oferece a nossa escuta. Nas políticas sociais, em geral, o psicólogo tem papel fundamental. Só que para ele exercer esse papel, ele tem também que se trabalhar, porque é uma situação nova também para nós, né? Para nós profissionais. Então, nós temos que lidar com os nossos preconceitos, com a nossa intolerância. Nós temos que desenvolver esse respeito pelo outro, pela diversidade, porque senão nós não vamos conseguir de forma nenhuma fazer essa inserção. Falta uma política global. Eu chamo que estamos numa política emergencial. Se faz as coisas ou porque o governo é pressionado pela mídia, então vamos dar a carteira de trabalho aos haitianos no mesmo dia. O congolês demora 1 mês e meio, o angolano 1 mês e meio. Ah, mas por que agora a prioridade é haitiano? Oferecem curso de português, então Pronatec para, de novo, haitiano. Aí fui brigar na prefeitura, falei, e os outros? Consegui um pouquinho ampliar para os francófonos, mas árabes e todos os outros, nada. Então, realmente, a gente repara, trabalhando no mundo da migração, que falta uma visão global. No máximo, se dá algumas respostas fragmentadas, não coerentes, a partir da pressão social e da mídia. A opressão que eles sofrem não é só por ser estrangeira, por ser estrangeiro e mulher, estrangeiro e negro, estrangeiro e com uma religião com a qual a gente não está habituado a conviver aqui. E são as violências que todo mundo sofre na nossa sociedade. Então, eles não estão vindo e com a máscara só de sou estrangeiro e agora. Eles estão vindo viver numa sociedade que tem uma série de contradições e uma série de questões que ainda não foram superadas. No caso, por exemplo, do acolhimento institucional, o psicólogo vai ser necessário para lidar com a diversidade, com a convivência entre os diversos que vai acontecer dentro do mesmo espaço físico que é o acolhimento. Lá vão estar diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes modos de ver o mundo, visões de mundo,
diferentes línguas, diferentes etnias. E a convivência é necessária e o respeito mútuo é necessário. E isso tem que ser trabalhado. A intolerância tem que ser trabalhada para que ela possa se transformar em tolerância e convivência, né, em respeito mútuo. O psicólogo tem um papel fundamental nisso. A Caritas é uma entidade que trabalha com os direitos humanos dos refugiados no Brasil. A Caritas faz a mediação entre a Polícia Federal e o imigrante e acolhe estrangeiros que entram no país acuados pela violência em sua terra de origem. Um trabalho delicado e sensível. Nós focamos assim o sujeito em sua humanidade. A gente tenta ver nessas pessoas assim que aparecem com problemas diversos, de perseguições, né, de traumas, de violências que eles sofreram. I'm escaped from Syria before 3 years. 3 years. I'm going to Turkey. I'm escaped to Turkey. Syria is not saved. My son and brother, it's killed. O Brasil é o único país que recebe, né, de todos, porque a Europa, né, os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá e outros países que eram mais tradicionais para receber refugiados, né, fecharam as fronteiras. I have a house in Syria. After that, Bashar al-Assad killed every daughter, every children, every woman, and my house is down. After that, I'm so sorry. As pessoas têm que trabalhar. Agora, como é que elas vão trabalhar se elas não falam português? Né? Não conhecem a cultura no Brasil, não conhecem o sistema de trabalho. E praticamente elas têm que trabalhar em alguns meses. Nem tem essa possibilidade de fazer adaptação, né? Para poder, enfim, poder conhecer melhor até o sistema de trabalho no Brasil. Toda a formação, por exemplo, que eu tive na social, e na comunitária, e na clínica, eu uso tudo, de acordo com a situação. Para trabalhar com imigrantes refugiados, tem que saber um pouquinho de tudo. 2 desafios, um para todo mundo, todo brasileiro ou imigrante que está morando no Brasil. Para olhar o imigrante, que pode ser de outra nacionalidade, o boliviano que olha o peruano que olha o haitiano, então o brasileiro que olhar o outro se libertando dos preconceitos. Estamos ainda numa sociedade brasileira cheia de preconceito e também de racismo. Acho que isso é um policiar-se, se autotrabalhar, cada um começar de mim mesmo, todos nós, para melhorar, se libertar dos preconceitos. Olhar o outro não como uma ameaça, mas como uma riqueza. Em nível político, acho que é urgente mudar a legislação e criar uma verdadeira política migratória, que atualmente não tem. A raiz de hospitalidade e hostilidade é a mesma, né? Então, se o povo brasileiro é considerado hospitaleiro, né, você tem aí uma ambiguidade também com essa hostilidade que está dentro, muitas vezes, dentro do mesmo ato. Né? Então, você aceita desde que o outro se conforme, a princípio, em certas regras, ou seja, se dispa daquele que ele é. Né? Então, é uma hospitalidade, mas é uma hostilidade em relação justamente ao que ele traria de importante, de transformação em relação às novidades que ele está trazendo e que fazem dele, então, um sujeito e não apenas alguma vítima de situações políticas e sociais, mas um sujeito que tem o que dizer e que tem também o que contribuir para a nossa sociedade. Uma das piores consequências da ocupação descontrolada do território e do abandono das populações que vivem em área de risco são as situações de desastres e emergências. Não raro, com as chuvas vêm as enchentes e com a seca do inverno, os incêndios. As situações se repetem ano a ano, causando dor, sofrimento.
O desastre em si ele tem várias definições, mas uma mais básica que a gente pode classificar é quando há um número maior de vítimas do que o de socorristas para poder fazer o controle dessa emergência. A emergência em si é a necessidade de uma ação rápida para ajudar alguém, seja uma ação de salvamento ou seja uma ação de transporte. A área da psicologia de desastres e emergências é muito nova no Brasil e, como tal, ela ainda ela solicita muito estudo, muita pesquisa, muita reflexão sobre a prática, porque ela tem contornos próprios que ainda não ficaram bem definidos. Então, ela se utiliza de conhecimentos, de práticas de psicologia clínica, de psicologia social, ambiental. Ela leva a essa confluência que compõe um novo campo, né, de saber e de prática, mas que para nós aqui no Brasil ainda é muito nova. O incêndio de setembro de 2014 não foi o primeiro na favela do Piolho, zona sul da capital paulista. Encravada em uma das regiões mais caras da cidade, a favela convive com a iminência de desastres. Mas no final das contas, quando ele acontece, ninguém está realmente preparado. Aqui eu moro há 40 anos nesse lugar. Criei meus filhos tudo aqui nesse lugar. Uns 3, 4 incêndios e todas as vezes a mesma forma, entendeu? O pessoal fala que vai dar moradia pro pessoal e até agora não deu, não fez nada até agora, mais outro incêndio. Inclusive eu perdi tudo, não só eu, com várias as pessoas. Perderam tudo, né? Eu não sou de sair de casa. Aí esse dia me deu vontade de sair, eu fui na casa da minha mãe, né? Aí o que acontece? O pessoal tentaram ligar lá, né? E não encontrava e tal. Quando conseguiu, através de uma vizinha, a favela tá pegando fogo, eu vim de lá doida. Quando eu cheguei aqui, já tava queimado tudo. Nessa comunidade mesmo, quando o Corpo de Bombeiros foi extinguir incêndio, eles tiveram muita dificuldade para poder acessar o local. Foram barrados, então acaba sendo um pouco difícil a entrada do Corpo de Bombeiros nas comunidades, até pelo Corpo de Bombeiros ser um órgão da Polícia Militar. Então ele acaba sendo visto nesse momento mais como um opositor e não alguém que veio auxiliar. A realidade desse pessoal é a seguinte: tem um incêndio, Defesa Civil vem, dá um kit de higiene, dá um kit de cesta básica, o colchão conforme a numeração de famílias. Foi pela primeira vez que um prefeito se apresentou aqui, né? Então, o que a gente sugere? O povo, ele sugere um alojamento, só que o povo não abandona a área. Porque aqui está a história do povo. Aqui tem um contexto de vida. Aqui tem escola, tem o posto de saúde, tem a feira, tem um emprego. Não existia um prédio desse aqui, não existia um prédio desse aqui. Inclusive esse primeiro aqui do bairro, aqui, ó, meu pai trabalhou como pedreiro aqui. Especulação imobiliária. Esse aqui é o segundo metro quadrado mais caro de São Paulo. Nós estamos entre o Campo Belo e o Brooklyn. Apartamentos de 2 milhões. Eu perdi tudo, perdi cama, geladeira, sofá, perdi tudo. Então a prefeitura tem que vir com decisão, não só com falação. Que não adianta chegar fulano, Beltrano, falar uma coisa, falar outra e não toma posição nenhuma pelo povo. Essa é a última palavra que eu falo. As pessoas querem, mas permanecer no seu local, né? Ninguém quer sair daqui. Eu teço o meu tecido social com o lugar também. Não é somente com a pessoa, né? Entendendo que somos seres biográficos, essa minha biografia está escrita também com o lugar. Ela pode dizer para você, todo ano chove e todo ano a água, olha, esse aqui é do ano tal, esse aqui é do ano tal, né? E vai mostrando as marcas que a água faz conforme foi enchendo e tal. Isso também está na biografia dela. Né? E no ano tal, que encheu até aqui, eu tinha acabado de comprar a geladeira, e aí eu perdi a geladeira, e vai por aí, não é? Então, ela até pode já ter vivido, só que ela viveu, escreveu na sua biografia, aconteceu isso comigo, e eu sobrevivi. E isto lhe dá uma ilusão, e a gente precisa de algumas ilusões, lhe dá uma ilusão de que ela está segura,
para enfrentar um próximo, não é? Porque você ter que abrir mão, mesmo que a gente fale, mas imagina, essa ilusão aí te coloca em risco, aí você não vai conseguir lidar e tudo mais, né? A gente precisa ter algum senso de controle sobre a nossa vida, né? E é muito difícil você achar que a água está subindo, a água vem descendo e vai levar a sua casa e você não tem senso de controle, você não tem controle sobre isso. Isso que ressalta muito, validando o apego ao lugar, o vínculo, o significado que tem o pertencer, isso que valida muito os trabalhos que a gente pode fazer de educação da comunidade, para ela se perceber também com alguma autoria naquele processo, para ela não ser vítima. Temos que levar as famílias para alojamento. As famílias não vão. Então já passou da hora e da medida da gente ter uma coisa justificável, uma propriedade sem risco, sem incêndio, sem enchente para esse povo que está aí nessa luta. Porque o povo aqui tem uma coisa, tem muita dignidade e muita garra. Realmente é um choque, porque ela é abruptamente retirada de onde ela morava e colocada num novo meio. Então, tem todo um trabalho de ressocialização e de adaptação para ela poder sentir um bem-estar naquele local. Às vezes ela pode ter dificuldade em lidar com os vizinhos podem ter dificuldade em apresentar algum tipo de preconceito por ser de uma zona diferente, né? Porque tem muita questão da regionalidade, pessoal da ZL, pessoal da ZN, então isso pode apresentar algumas dificuldades para a pessoa se adaptar e poder realmente internalizar esse novo lar. Um desastre é um fenômeno complexo. Como tal, ele não se satisfaz em ser abordado por uma única área do saber ou de uma prática. Então, sim, eu quero muito ouvir o que a psicologia social tem a contribuir na compreensão da complexidade desse fenômeno, porque ela pode mostrar um olhar, um viés que talvez não tenha sido levado em conta com uma percepção de uma área restrita. Então, acho que a gente tem que somar isso, sim, perceber o que é uma reação ampla ou que tenha raízes que expliquem o desastre numa perspectiva que a psicologia social vai nos dar. Então, é sempre bem-vindo. A única pessoa que está dando um apoio total para a gente aqui é o pessoal da Defesa Civil, né? O pessoal da Soma, que está fazendo a limpeza aqui, esse pessoal está ajudando a gente, né? Chegar aqui, dar um apoio, conversa, liga para uma pessoa mais importante, esse pessoal está dando apoio. A gente procura dar um apoio social, né? Após o bombeiro agir, aí sim, nós vamos encaminhar as pessoas para abrigo, ver o que elas precisam, chamar o CRAS, o CAP, se for caso de receber donativos, que eles receberam bastante donativo, graças a Deus. A gente procura fazer campanha para ajudá-los, entendeu? Para receber donativos. Essa é a parte da Defesa Civil, é a parte mais humana da coisa, né? No Brasil, se começou a falar em defesa civil há pouco tempo, né? A Política Nacional de Defesa Civil é recente, agora de abril de 2012, a 12.608, e é uma mudança cultural. Então, não só em São Paulo, mas no Brasil. Na verdade, esses grandes desastres, essas catástrofes, né, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, acho que movimentou um pouco o cenário político para pensar mais nas questões de defesa civil. E São Paulo, ela tem esse histórico de ocupação desordenada. Então, o que a gente precisa fazer é uma mudança cultural. Não dá para culpar aquelas pessoas que estão ali, mas a gente precisa colocar a questão da gestão do risco. Então, assim, não dá para tirar todas aquelas pessoas de uma vez, a gente não tem planos e soluções de moradia para todos imediata, mas a gente pode fazer e conscientizar, e isso eu acho que os psicólogos podem contribuir bastante, o psicólogo como um agente de mudança e se provocar isso nas comunidades. Então, eu moro numa área de risco. Como que eu posso diminuir os efeitos desse risco, né? Qual que é a diferença? É o empoderamento daquele morador. Ele se torna parte do processo, ele se torna um
um agente de mudança. O psicólogo ele tem um papel de divulgador, só que a grande dificuldade é como ele trazer essa informação e ser aceito por essa comunidade. Inicialmente, eu acredito que ele teria que procurar as lideranças da comunidade para expor as ideias e a intenção dele, o que ele pretende fazer naquela comunidade. Porque a partir do momento em que os líderes da comunidade compreendem que a intenção dele não é criticar, não é prejudicar, é somar, é ajudar em si a comunidade, a partir daí ele vai conseguir desenvolver um trabalho muito mais facilmente. A área em que estão situados os jardins Romano, Helena e Pantanal virou um exemplo emblemático. Lá, o governo do estado de São Paulo, ao invés de trabalhar para resolver os constantes problemas de enchentes, acabou ampliando-os com uma série de opções erradas. O desastre e as situações de emergência viraram vizinhos indesejáveis de centenas de famílias. Aqui foi onde que encheu de água, no ano 2010 para 2011. Aí encheu de água, as famílias ficaram 72 dias dentro da água aqui. Ficou em torno de mais de 2.000 famílias. Oi, Dida. A água chegou aqui, ó. A água chegou aqui dessa altura aqui, ó. Aqui já era para ter esgoto, ter água, ter tudo aqui. Olha as condições que as pessoas moram. Tem condições. Olha a mureta que eles têm que fazer para a água não entrar. E essa aqui nunca encheu. Aí eles fecharam a represa lá da Penha e abriram a represa de Mogi. E aí foi onde inundou, onde teve essa catástrofe aqui. Nós moramos no estado mais rico da federação, né? E se tem uma situação dessa, a situação. A psicologia obteve já uma voz que é respeitada, que é solicitada, né? E fico muito feliz com isso, sabe? Porque, e neste sentido, que nós não sejamos somente aqueles que vão depois para cuidar dos vitimados, né? Eu trabalho muito nesse sentido, que a pessoa possa ter as rédeas da sua vida, né? Que ela possa ser autora lá da sua vida e tudo mais. Então, a psicologia tem ocupado esse lugar. É recente, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado dos outros órgãos para verem a psicologia, né? Sabe, para aprenderem com a gente e para a gente também aprender com eles, né? Aqui é o Tietê. Olha a situação que tá o rio. É um esgoto a céu aberto. Ô, de casa. Mora aqui somente eu, minha filha, e minha casa tá toda rachada, caindo. Eu já tô velha, já tô virando de morrer, largar minha filha sozinha, jogada no mundo. A vida dela toda tá aqui, né? Dela e da filha dela. Ela foi desalojada lá da Vila Nova União, deram R$7.000 para ela lá, né? Essa mulher vai comprar casa aonde com R$7.000, meu Deus do céu? Então ela teve que fazer o quê? Sair de uma barranca do rio e entrar em outra barranca do rio. Senão ela tá morando embaixo da ponte. Tchau, filha. Tchau. Obrigado, hein? E quem, na verdade, quem manda aqui é o governo do estado. Entendeu? Vamos descer aqui. As famílias, todos eles, para poder cozinhar, tinha que tirar a água daqui, ó. E nesse cano, você tá vendo que o esgoto já tá ali. Oi, filha. 8 filhos. As crianças tudo pequenininhas. Tem essa senhora aqui também, tem os netinhos dela. As crianças aqui tudo estouradas, tudo cheio de ferida, porque a situação aqui é precária mesmo, porque aqui só Deus tem misericórdia. Então, acho que pra gente mudar, a gente tem que deixar de ser invisível, né? A gente tem que se fazer ver. Mas movimentos sociais, né? A gente tem que ir batalhando, levantando a autoestima dessas pessoas, dizendo que elas têm voz. Eu acredito muito que a gente consiga trabalhar com as pessoas e com as comunidades para que percebam sua responsabilidade, sabe? Responsabilidade significa responder por, né? Sabe? Não vou apontar o dedo nem para lá nem para cá. Responder por, quer dizer, o que é isso que está acontecendo, né? E quem tem voz, quem tem que falar coisas aqui, quem tem que fazer coisas, né? E aí, tanto um como o outro tem.
né? Tem níveis diferentes de responsabilidade, ações diferentes, mas eu acredito muito em que a gente possa trabalhar, sair desta coisa dicotômica e de culpado e vítima, para a gente poder envolver mais, ter uma coisa mais participativa, não é? Com a sua responsabilidade, seja responsável pelas suas coisas. Reclame quando você tiver que reclamar, sim. A gente precisa de sentar com o governo e discutir politicamente o projeto de moradia. A gente precisa mudar esse conceito de reagir apenas quando o desastre acontece, né? Essa mudança de cultura, mudança de percepção de risco mesmo, o psicólogo que atua em algum desses cenários, né, na educação, nos programas de educação ambiental, eles podem atuar também com essa visão. Cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade. E aí podem surgir comorbidades, como depressão e outras coisas que vão dificultar o trabalho. Mas o grande foco em si é valorizar a experiência da pessoa e tentar mostrar que ela pode vivenciar algo novo.